Fala galera, padrão ouro, beleza? Futuros doutores, futuras doutoras, todos vocês, espero que estejam todos super bem. Vamos fazer um vídeo hoje. Cara, eu relutei para fazer esse vídeo, mas a galera pediu. Caramba, Bruno, fala sobre como é que vai ser aí o fim dos mais médicos. O que você acha sobre isso, sua opinião? Olha, gente, eu sempre evitei fazer qualquer tipo de vídeo aqui no canal que eu tivesse que dar a minha opinião. Eu nunca fiz isso, vocês podem ver aí no canal, não tem. Por quê? Até mesmo como professor, eu nunca dei minha opinião de nada em sala de aula, nunca dei opinião política, nunca dei opinião religiosa, nunca dei opinião nem sobre time de futebol, nada, sério, nada. Aí vocês podem perguntar, pô Bruno, por que você não tem opinião? Pelo contrário, tenho opinião sobre tudo. Tenho minha ideologia política, tenho minha opinião política, tenho minha religiosidade, tenho tudo isso. Só que eu não gosto de passar essas informações porque ela possa acabar influenciando as pessoas. E eu não gosto de ser um influenciador nesse tipo de coisa. Eu acho que cada um tem que tomar suas decisões por conta própria. Mas eu já vinha com vontade de expressar minha opinião sobre vários assuntos e vim relutando ao máximo. Mas, como esse assunto agora envolve diretamente a área da saúde, mesmo eu não gostando de falar sobre opinião que vai envolver política, não tem jeito, vai envolver, eu vou fazer o vídeo, ainda mais que vocês pediram tanto. Bom, beleza. Só que antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui registrado algumas observações que são importantes para você que está começando a assistir o vídeo agora. Primeiro, se você não compartilha da minha opinião, não me odeie, beleza? Não me odeie. Eu sempre evitei isso justamente por esse ponto. Nunca expressei a minha opinião em sala de aula sobre aborto, sobre, sei lá, qualquer coisa, sobre religião, sobre política, porque eu nunca quis ser odiado, né? Cara, não adianta, você não consegue agradar a todos, não dá. E infelizmente as pessoas, ainda mais hoje em dia, né, não estão conseguindo separar as opiniões políticas do ódio. Você vê aí, né, época de eleição, como é que tava? O pessoal perdendo a amizade por causa de opinião política. Então não me odeie, beleza? Deixe sua justificativa, se for contra a minha opinião, de forma saudável, cara, beleza? Isso é um ponto importante. O segundo ponto importante saiba analisar situações independentes de ideologia política. Isso é um outro ponto importante, para você não ser um manipulado, para você não ser um idiota, para você não passar vergonha. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, um exemplo ridículo. Uma pessoa tem diabetes, beleza? Tá com a diabetes praticamente descontrolada. Você pede para ela cortar doce. Ela sabe que a torta de amendoim vai fazer mal para a glicemia dela, mas ela ama a torta de amendoim. Então ela deixa de comer tudo, mas uma vez por semana ela vai lá e come a torta de amendoim, porque ela ama aquela torta de amendoim, embora ela saiba que está errada em comer essa torta. Eu estou falando dessa torta porque eu amo a torta de amendoim, da minha avó, adoro, tá? É a melhor torta. Todo aniversário meu tem essa torta. O que está acontecendo? A pessoa sabe que é errado comer aquela torta, que vai prejudicar a saúde dela, mas por amar a torta, ela vai lá e come uma vez por semana e acha que não vai fazer mal. Ou seja, ela não soube separar, analisar a situação do ideal que ela tem por amar a torta de amendoim. Por que eu estou falando isso? Pode ser um ideal por amar ou por odiar, e vocês vão ver onde eu quero chegar agora. Esse recado é principalmente para a galera que é anti-Bolsonaro. Eu não tenho nada contra quem é anti-Bolsonaro, nada mesmo, cada um tem a sua opinião, é normal, mas eu tenho contra as pessoas que estão analisando essa situação e estão criticando por ser anti-Bolsonaro, por ser a galera hashtag ele não, beleza?
Então, gente, saiba analisar a situação não por um viés anti-Bolsonaro, mas sim pela situação em si, ok? Beleza, senão você vai ser também um idiota. Você vai ser um idiota que não vai saber analisar situações de forma correta, de forma puramente analítica. Você vai estar misturando com viés ideológico, ou seja, amando uma coisa ou odiando, beleza? E isso não vai levar você a um desfecho de modo correto, tudo bem? Isso é um recado importante para a sua vida, beleza? O outro ponto você vê que tem vários pontos. O programa Mais Médicos não é só médico cubano, não é. Essa lei dos Mais Médicos, feita em 2012 no governo Dilma, ela traz várias coisas. Não é só médico cubano. Na verdade, ela tem uma série de coisas. Eu não vou ficar falando aqui tudo para não ficar um vídeo absolutamente longo, que já vai ficar. Mas, por exemplo, ela tem propostas de... Já aconteceu, né, mudar a graduação de medicina, obrigando uma quantidade bem maior de carga horária do internato em serviços de atenção básica do SUS. Isso já foi implantado em todas as faculdades, inclusive a minha. Aumentar também a carga horária de internato que você tem que prestar em serviço de urgência e emergência do SUS, o que já aconteceu também. Aumentar a quantidade de matérias que estão focadas para atenção básica na graduação das faculdades de medicina, o que já aconteceu. Então, para vocês verem que não é só médico cubano isso. Outra coisa, o programa Mais Médicos ele também tem essa política de implantar, de levar médicos para os municípios mais carentes. E se vocês estão realmente preocupados em ver como que é essa carência, se vocês realmente estão preocupados com os direitos humanos, deveriam ter assistido os vídeos que eu fiz aqui sobre a demografia médica no Brasil. Vídeo super interessante que tem uma quantidade de views ridícula. Por quê? Porque não é isso que a galera quer ver. Então, se você quer realmente se aprofundar, ou para defender a medida que foi feita, ou para criticar, você tem que se informar. Não adianta chegar lá, pegar uma notícia que saiu, por exemplo, num jornal, na Folha de São Paulo, qualquer coisa, e sair publicando em stories. Eu vi isso acontecendo, isso que me deixou também com raiva. Pessoas que estão na faculdade de medicina, que ficam replicando, né, criticando essa medida, mas que nem pararam para ver o que é a lei Mais Médicos. Vergonhoso, estão passando vergonha, estão que nem um ursinho de pelúcia chorando na ambulância. O que mais? Existem prioridades para mandar esses médicos para as áreas mais carentes. Se vocês verem um vídeo aqui que eu fiz sobre a demografia médica, um dos vídeos eu falo como é que é a discrepância da quantidade de médicos em capitais para municípios do interior do estado, de qualquer estado do Brasil, eu comparei todos. Tem estado que a diferença é quase 20 vezes mais, beleza? Ou seja, nós temos uma saturação de médicos nas capitais, mas temos uma defasagem de médicos no interior absurda, beleza? E quais são os critérios para mandar os médicos para essas regiões que o Mais Médico pode cobrir? Primeiro, médicos formados no Brasil. Em primeiro lugar são eles, beleza? É a prioridade. Segundo, médicos brasileiros formados... Desculpa, primeiro lugar, médicos brasileiros formados no Brasil. Segundo, médicos estrangeiros formados no Brasil. Terceiro, de prioridade, médicos brasileiros formados fora com revalidação. Quarta prioridade, médicos brasileiros formados fora sem revalidação. E aí iam ganhar um aval do governo para poder trabalhar durante o programa Mais Médicos só pelo SUS por um certo tempo. E em último lugar nessa prioridade, os médicos cubanos. Os médicos cubanos, em último lugar da prioridade. Beleza. O que a gente viu? A gente viu, ao longo desses anos que a lei foi implementada, que os médicos que vieram para cobrir essas vagas, a maioria são os médicos cubanos. Tem praticamente 8.500 médicos cubanos que ocuparam essas vagas. Eu não vi ninguém que não seja médico cubano indo ocupar essas vagas. Pode ser que tenha, mas eu não vi. Então esse é um outro ponto. E o último ponto, para a gente realmente analisar a situação em si é: por que Cuba? Por que médico cubano? Por quê? Por que não
da Argentina? Por que não da China? Por que não do Chile? Não sei. Por que não de qualquer lugar? Por que Cuba? E na verdade não tinha que ser médico de fora. Não tinha que ser médico de fora do Brasil, cara. Não tinha que ser. Tem que ser médico daqui. A gente tem que... Não é tapar o sol com a peneira. A política de melhorar a situação desses municípios com defasagem não é trazendo médico de fora. Isso aí é tapar o sol com a peneira. Isso é medida a curto prazo. Até pode existir, mas ela tem que dar lugar à ampliação de formação dos médicos, não nas capitais. A ampliação da formação dos médicos em regiões interioranas, com faculdades em regiões do interior, para estimular as pessoas de lá a fazer medicina, como já tem um vínculo com o lugar, ficarem lá. E é claro, pagar de forma correta, não estou dizendo nem dar rios de dinheiro, simplesmente pagar, né? Pagar, beleza? Dar o dinheiro, trabalho digno para essas pessoas. Por que Cuba? Aí você pode falar, Cuba tem a medicina avançada, Cuba tem a medicina de ponta. Eu ouvia isso desde pequeno. Cara, isso é propaganda enganosa, galera. Isso é fake news, usando a linguagem atual, isso é fake news. Tu conhece alguém que já saiu do Brasil para ir se tratar em Cuba por alguma doença grave? Conhece qualquer pessoa de qualquer país que saiu do seu país para ir se tratar em Cuba? Eu não conheço. Você conhece, deixa aí no comentário. Eu vou gostar de saber. Então, gente, isso nos mostra um interesse político. Isso nos mostra um interesse político de trazer esses médicos de Cuba para cá. Então isso não é a minha opinião. Isso não é minha opinião. Esse ponto em si, ele é um fato. Ele é um fato, galera. Mesmo você gostando ou não do Bolsonaro, esse ponto ele é um fato. Não é a minha opinião, isso é um fato. Tudo bem. Tudo bem, vamos trazer os médicos de Cuba. Quem é que está trabalhando? Quem está trabalhando são eles. Então eles merecem a maior parte do salário. Certo? Claro que eu não sou contra ir uma parte do que é pago para eles para o governo de Cuba. Não sou contra. Afinal, é um convênio. Mas, por exemplo, a proporção poderia ser 80% para o médico, 20% para o governo cubano. Eu acho que isso aí seria mais justo. Só que a proporção não é essa, a proporção é invertida. 70% vai para o governo cubano, $3.000 por cada médico. E $1.000 fica com o médico. Você acha isso justo? Justo. Independente de você defender ou não o Bolsonaro, você acha justo? Se você tá indo contra essa medida, né, de cancelar esse convênio com Cuba, por defender a população pobre, por defender os direitos humanos, será que só vale os direitos humanos do brasileiro, não vale os direitos humanos desse médico cubano que veio para cá sendo explorado? A verdade é essa, ele foi explorado. Sem contar que ele não pode trazer a família para o Brasil. Ou seja, ele não pode pedir, por exemplo, asilo político. E qualquer treta, qualquer problema que aconteça com esse profissional, médico aqui, ele tem que resolver em Cuba, em Havana. Ele não pode resolver aqui. Então ele não pode trazer a família, ele não pode resolver problema aqui, ele não tem revalidação. Isso é uma outra coisa que eu acho incorreto. Quer trabalhar aqui? Beleza, mas tem que revalidar. Mesmo sendo um brasileiro que se formou fora, se tiver que trabalhar aqui, tem que revalidar, galera, porque a gente não sabe qual é a formação que essa pessoa teve. Você vai confiar? Não estou falando mal de quem se forma fora. Não estou falando mal de quem se forma fora. Mas tem que existir um critério. Tem que existir um critério para poder permitir que essa pessoa atenda a população. E esse critério, o mais simples que tem, é a revalidação. Você pode criar outro critério qualquer. Você pode acompanhar o médico lá fora, tem anos de carreira, não tem nenhum tipo de problema. Isso é outro critério, beleza. Mas o mais simples é a prova. Tem que ter esse critério. Então a gente percebe que esse vínculo e essa incorporação dos médicos cubanos para cá foi puramente um interesse político, gente. Eu não quero discutir sobre questão partidária, qual é o interesse político com Cuba, não quero. Mas não foi um interesse de melhorar a saúde. E isso é um fato. Isso é um fato. Não é a minha opinião. Isso é um fato.
beleza? Pelos motivos todos que eu comentei com vocês aqui. Tudo bem. Agora sim. Vocês viram como é que a situação não é legal? Vocês viram? Então a situação não é legal. E o que eu falei para vocês até agora foi tudo fato. Eu não coloquei minha opinião em nada. Agora eu vou dar minha opinião. Bom, eu não achei errado. Eu não achei errado. E na verdade, o que foi proposto foi o seguinte: os médicos cubanos que já estão aqui vão ganhar a maior parte do salário e podem trazer a sua família para não ficarem sendo explorados. Já estão aqui trabalhando? Beleza. E tem que passar pela revalidação. O que é correto. O que é correto, ao meu ver. Aí agora é a minha opinião. Bruno Pires está falando. Mas o governo cubano não aceitou essa proposta. Óbvio, né? Por não estar mais ganhando a grana do governo brasileiro. A minha grana, a sua grana, a nossa grana. E, cara, Cuba é um país que está passando por uma crise absurda. Então, todas as formas de financiamento do seu governo, eles vão querer. Como nesse caso não ia ter esse financiamento, não ia ser mais nas condições que estavam até hoje acontecendo, romperam com esse programa. E eu não achei ruim. Bom, agora, continuando a minha opinião, Bruno, mas isso vai gerar um impacto imediato. As pessoas vão acabar sofrendo. Vai, isso vai gerar um impacto. Mas também vai gerar uma mobilização para ir tapar esse buraco de forma correta e não com tapar o sol com a peneira. Nós realmente vamos agora nos mobilizarmos a resolver esse problema. Então, esse rompimento não foi de todo ruim, porque isso vai gerar impacto imediato? Vai, isso vai gerar sim. Mas isso vai nos mobilizar a poder preencher essas regiões com médicos brasileiros que são formados aqui ou fora, que tem revalidação, que a gente conhece a formação, que a gente pode confiar, e vai ser um preenchimento dessas vagas a longo prazo. Então isso não é de todo ruim. Inclusive, a semana passada já saiu um edital no Diário Oficial da União. Se você quiser, procura aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Porque eu já li lá o edital. Convocando médicos brasileiros para participar do programa Mais Médicos. Agora, e como ampliar esse programa? Gente, a primeira coisa é oferecer recurso para os profissionais trabalharem. Não adianta você botar médico cubano, médico brasileiro, aliens médicos para trabalhar numa situação que não tenha recurso, que não tenha um eletrocardiograma, que não tenha medicamentos, que não tenha penicilina. Então a primeira coisa é oferecer recurso. Tendo recurso, gente, as pessoas vão querer, cara. Tem muita pessoa que tem interesse em trabalhar nessas regiões, eu conheço várias. Mas as pessoas não vão porque sabem que vão chegar lá e vão encontrar condições precárias, condições ruins, e não vão poder ajudar como gostariam. E para ir para uma situação de perrengue, é melhor você não ir. Mas as pessoas, os médicos cubanos, eles queriam mais sair de Cuba. A verdade é essa, gente. Analisa a situação friamente. Eles queriam mais sair de Cuba do que vir aqui trabalhar para ajudar. Gente, vocês acham que uma pessoa em sã consciência vai querer ir para outro país sem poder levar sua família, tá? Sem poder levar sua família, ganhando um salário onde ela vai receber 30% dos 100% porque ela quer apenas de boa vontade? Até pode ser, mas não vai ser a maioria dos casos. Então as pessoas vinham para cá, não é porque elas estavam com boa vontade de ajudar, a maioria. É porque lá estava tão ruim que era melhor passar esse perrengue aqui. Estão entendendo? Bom, enfim. Então a primeira coisa é fornecer recurso para os profissionais trabalharem. A segunda coisa, cara, é estimular os profissionais a irem para lá. Essa é a segunda medida. E como estimular? Dando mais recursos. Segundo, pagando bem. Ah, Bruno, as pessoas vão pelo dinheiro? Galera, vamos ser sinceros, é importante você ter um bom salário, um dinheiro digno. É importante. Então, enquanto as faculdades desses lugares não são construídas e não estão formando novos profissionais daquela própria região que tem um vínculo, que queiram ficar lá, uma medida imediata é você fornecer o recurso e você ter um atrativo financeiro. Não adianta. Isso é
importante. Você não pode ficar tendo como princípio só a boa vontade da pessoa que quer ir. Você quer atrair. E como que você vai atrair? Grana. Oferecendo grana. Beleza? Isso vai manter a pessoa lá. Até um médio prazo, onde as faculdades que sejam construídas nessas regiões formem indivíduos que tenham um vínculo local e que queiram ficar lá. Assim você vai estar já formando médicos das regiões mais pobres e não vai precisar tanto dos médicos formados em outras regiões para atrair para esse lugar mais pobre. Só que isso não é assim. Isso requer no mínimo aí 6 anos para formar esse médico. Beleza? Uma coisa que eu não falei que eu esqueci de falar. Outra coisa do programa Mais Médicos era a obrigatoriedade de que todo formando de medicina deveria passar no mínimo 1 ano na residência em medicina da família e comunidade. Só que isso só deveria ser implementado quando você tivesse uma quantidade de vagas nessas residências igual à quantidade de médicos formando. O que não aconteceu até hoje e eu acho que ainda vai demorar para acontecer, por isso que não é obrigado ainda. Geral me pergunta aqui, Bruno, e aquela obrigatoriedade do estudante de medicina ter que passar pela residência em medicina da família? Tá aí a tua resposta. Isso só passaria a ser obrigatório quando o número de vagas da residência em medicina da família fosse igual à quantidade de médicos formando. A previsão era para esse ano, mas não aconteceu, então ainda vai rolar, beleza? Não sei se isso vai continuar ainda, porque eu também não sou a favor desse tipo de política, mas aí depois, em outro vídeo, eu explico por quê, senão vai ficar muito grande, isso daqui já tá grande, né? Beleza, bom. E aí, gente, a gente tem uma perspectiva de como melhorar essa situação. A gente não precisa de médico de fora. O que a gente precisa é justamente fazer essas coisas que eu falei aqui. É dar recurso, atrair os médicos das capitais para lá e depois, e concomitantemente, formar médicos nessas regiões. Dar-lhes acesso, beleza? E é claro também investir nas políticas de saúde pública, mas isso vai ficar para outro vídeo, onde eu vou comentar também aí sobre o novo ministro da Saúde, que já foi anunciado aí ontem. Eu já ontem fucei ali sobre a história dele, beleza? E eu vou começar a falar aqui com vocês mais coisas sobre governo e saúde. Tudo sempre relacionado. Afinal, se vocês querem trabalhar nessa área, vocês têm que se informar. Não só porque serão médicos, mas médicos, enfermeiros, psicólogos, técnico em enfermagem, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfim. Beleza? Então eu vou trazer para vocês aqui mais análises, sim, sobre a saúde pública, sobre a parte do governo, parte política, mas tudo relacionado com a saúde. Não vou dar opinião política em outras coisas. Afinal, o nosso canal aqui é sobre o quê? É sobre medicina. Então, isso é o que importa, beleza? Agora, quero frisar, não seja um idiota. Por favor, dê a sua opinião, discorde da minha se você discorda, mas sem me odiar, galera. Sem discutir a troco de nada. Vamos levar a vida numa boa, beleza? É isso aí. Bom, vou ficando por aqui. Chora agora, reaprovado! Vejo vocês nos plantões por aí. Eu espero que a gente melhore a nossa saúde pública e que a gente tenha sucesso em levar esses médicos para aqueles que precisam, beleza? Outra coisa. Grande beijo, sucesso para todos e saúde nesse café. Tchau. Endovascular cardiológica. Beatriz Souza, pela batalha para alcançar a média.